Olá, iniciamos mais um programa denominado Marcos de Inovação, que é patrocinado pela Uninter, e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Wagner Heibel, que está lá em São Paulo e é consultor de telecomunicações. Eu já quero fazer a primeira pergunta para ele, que é: quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais? Marcos, boa tarde. Eu sou engenheiro pela Universidade de Brasília e tenho pós-graduação em economia e tenho um MBA também pela FIA. Eu estudei bastante também na própria universidade, na escola que a Telebrás dispunha, para aprender a parte de comunicação de dados. Muito bem, e as qualificações profissionais? Tá. Eu trabalhei na Telebrás, fui gerente na Telebrás durante bastante tempo. Depois eu fui para a Anatel, onde eu fui gerente de tarifas, e depois eu trabalhei na Telefônica Vivo aqui em São Paulo, onde eu fui diretor. Posteriormente, agora, nesses últimos tempos, eu tenho sido consultor de telecomunicações. Muito bem. O tema de hoje é a Internet das Coisas, ou IoT, que vem de Internet of Things. O que é a Internet das Coisas e quais são as suas aplicações nas áreas residencial e industriais? A Internet das Coisas é uma mudança completa aí de paradigma, né, do que a gente tinha na telefonia celular. A gente agora vai ver as coisas se conectando no mundo. Então você vai começar a todo tipo de coisa a ter sensores de movimento, sensores de presença, de calor e outros sensores, e isso tudo vai se conectar a uma rede e você vai poder tomar decisões baseado nessa informação. Então a gente vai passar a ter milhares ou milhões de sensores por quilômetro quadrado, e isso vai mudar bastante a forma com que a gente vive e como a gente se movimenta. A Industrial Internet of Things é uma internet, é a mesma coisa, das coisas também, só que aplicada às indústrias, como a indústria de energia, indústria de mineração, petróleo e gás, agricultura, saúde e outros campos aí das verticais de conhecimento. Muito bem. As redes 5G vão colaborar para a expansão da Internet das Coisas? E será o fim das redes de fibra ótica a médio prazo? Sim, o 5G vai ajudar bastante nessa mudança que a gente vai ter, porque ele permite um volume muito maior de equipamentos conectados. Então a gente vai ter uma melhoria na qualidade e vai conseguir então fazer essa nova rede do 5G desenvolvida mais com essa perspectiva de conectar coisas, de trafegar dados de baixa e alta velocidade, né? E com relação às fibras, a gente não deve ter uma diminuição, mas muito pelo contrário, até um aumento da quantidade de fibras, porque todas essas coisas, todos esses equipamentos vão se conectar a algum tipo de roteador ou de gateway, e esse gateway vai se conectar a uma fibra. Então, o volume de fibras também deve crescer na mesma proporção em que as coisas vão se conectando. Também a fibra tem uma outra vantagem, que é a qualidade da comunicação que ela proporcionando uma comunicação muito mais rápida e muito mais confiável. Então, por essas duas razões, tanto fibra quanto internet móvel deve crescer. Muito bem. Quais são as áreas no Brasil em que a Internet das Coisas pode ter maior sucesso? O Brasil, praticamente em muitas áreas a gente vai ter esse sucesso, esse desenvolvimento, mas o Brasil já definiu o governo brasileiro, através do BNDES, fez um estudo onde há mais possibilidade para o país se desenvolver nisso, seria na área de saúde, na área de agricultura
e na área de indústria mesmo, da indústria propriamente dita, fábrica, né? A fábrica 4.0. Então, são três áreas que a gente tem uma expectativa grande que exista um desenvolvimento interessante no Brasil, e também há uma perspectiva na área de petróleo e gás, onde o Brasil também desponta aí como pioneiro em várias tecnologias. Então, também seria uma área de desenvolvimento da Industrial Internet of Things. Quais são as barreiras que ainda existem no Brasil para o desenvolvimento da internet das coisas? O Brasil, principalmente, a gente precisa ter mais radiofrequência alocada, né? ter a capacidade de usar o espectro de frequência que a gente dispõe de uma forma otimizada, né? Fazer a implantação do 5G no Brasil com rapidez, né? Para que a gente ande junto com o resto do mundo nessas tecnologias de internet das coisas. E também investir mais em inovação e investir em desenvolvimento de pessoas capazes de fazer com que esses equipamentos aconteçam na realidade brasileira. A gente tem várias iniciativas em várias escolas, desenvolvendo hardware e software também para a internet das coisas. Algumas startups também focadas nesse mercado, né, olhando para isso com atenção. O que a gente precisa é ter apoio para que isso se desenvolva com mais rapidez. A internet das coisas deve mudar a nossa forma de viver num futuro próximo? Ela já está mudando, né? A gente já começa a ter vários sensores aí atuando, muitos deles a gente talvez nem perceba, mas as casas já estão começando a ser automatizadas. Você já consegue ligar e desligar lâmpadas e equipamentos usando o seu celular, e muitas vezes até dando comando de voz nos seus equipamentos. Então você tem uma integração cada vez maior disso, né? Uma disponibilidade disso a um custo que antes era muito alto. Hoje esses custos estão baixando, os dispositivos e os equipamentos estão ficando aí da ordem abaixo dos R$100, o que começa a viabilizar que a própria pessoa dentro da sua casa tenha equipamentos, sensores, né, que permitem que, por exemplo, quando ele está se aproximando da casa dele, as luzes acendam, o ar-condicionado ligue, a TV seja acionada. Quando ele sai, isso tudo desliga automaticamente, sem ele precisar apertar nenhum botão. Então, você já tem sensores cada vez trabalhando, e isso está ficando normal, cada dia mais normal e cada dia mais comum. Muito bem, como você sabe, eu fui superintendente de informática da Companhia Paranaense de Energia, a Copel. E uma das grandes dificuldades pelas quais a gente passava é a quantidade de invasão no site da Copel. O problema da segurança não é prejudicial à internet das coisas? A segurança é um ponto a se ter atenção, né? Ele é relevante principalmente para empresas, para o Industrial Internet of Things, ele é mais relevante, e para algumas aplicações que são realmente mais sensíveis, né? Como, por exemplo, a automação de automóveis, a automação da direção do automóvel, que pode ser tomado e se um hacker atua ali, pode jogar ele num acidente. Então, realmente, existe uma preocupação e existe toda uma indústria por trás disso, buscando soluções para proteger também esse sistema. Mas a internet das coisas, ela vem se desenvolvendo paralelo a isso, são movimentos complementares. À medida que você evolui com as aplicações, você também evolui com a defesa que você faz para que essas aplicações não sofram hackeamento, para que você não tenha alguém ouvindo a tua conversa, por exemplo, ou coisas desse tipo. Então, são movimentos que eu diria que são paralelos. Se a gente for esperar
a solução para a segurança, a gente talvez não consiga desenvolver o IoT, e se for desenvolver o IoT, tem que lembrar da segurança. Então, são movimentos muito correlatos e que são muito mais preocupação na Industrial Internet of Things, onde lá, se uma empresa como a Copel, como você mencionou, tiver um apagão, ele vai prejudicar uma cidade inteira, um estado inteiro, e às vezes até um país inteiro por efeito cascata. Então, realmente existem níveis de preocupação com a segurança e cada um, então, tem que avaliar qual é o risco que você está colocando para não aumentar demais essa preocupação e acabar inviabilizando algumas aplicações também. Você acredita que o Paraná tem algum diferencial para se posicionar nesse ecossistema de internet das coisas? O Paraná, como você mencionou bem, o Paraná ele tem um diferencial muito grande, que foi a Copel Telecom, né? Você falou que foi da Copel, a gente se conheceu na Copel Telecom, e essa diferença fez com que o estado do Paraná tenha fibra até em todos os municípios. Então o Paraná já tem uma capilaridade muito grande de banda ultra larga, né, uma capacidade de escoar tráfego muito alta, e isso passa a ser um diferencial porque permite que o desenvolvimento o desenvolvimento da internet das coisas e de outras aplicações se faça de uma maneira mais tranquila do que comparando com outros estados que tem muitos municípios que sequer consegue tirar o dado de lá por meios analógicos. Então, você, com as fibras chegando em cada município e em algumas cidades, até em cada casa, você consegue fazer aplicações de internet das coisas a nível de países de primeiro mundo. Então, você consegue trabalhar de uma forma muito mais confiável. Como você se preocupou um pouco com o hackeamento, a fibra dificulta um pouco mais também isso, é mais difícil de você hackear nesse ponto da rede. Então, é um conjunto de coisas que eu acho que o Paraná tem também excelência nas escolas, tem muita gente boa desenvolvendo soluções de internet no estado do Paraná, muita coisa, enfim, essa mão de obra capacitada, mais disponibilidade de rede e vontade de fazer, acabam dando numa solução bem interessante que diferencia, eu acho, o Paraná de todos os estados que eu conheço. Como é que você vê o cenário daqui a 5 ou 10 anos? Os eletrodomésticos vão estar todos conectados à rede internet? O que está acontecendo já cada vez mais, a gente estima, né, que cerca de 1 milhão de sensores vão estar conectados por quilômetro quadrado. Então, por aí a gente já tem uma ideia do que é esse sensoriamento. Eletrodomésticos vão estar conectados, tomadas, lâmpadas, televisões, ar-condicionado, geladeira, enfim, todo o aparato elétrico cada dia mais a gente vai ver ele sair com conexões, cafeteiras, enfim, tudo isso vai estar conectado de alguma forma a uma rede, e essa rede, então, vai permitir comandos remotamente, ligue e desligue. Então vai acabar aquela preocupação quando você vai viajar, por exemplo, você dizer, poxa, será que eu deixei o ferro ligado, né, o ferro de passar roupa ligado? Não, você sabe que quando você deu o comando, você já desligou as tomadas que podiam ser desligadas da tua casa, né? Você está saindo, você simplesmente dá um comando de voz, ou mesmo o teu GPS reconhece que você está saindo e já manda um comando que diz assim, desligue tudo menos, por exemplo, o freezer e a geladeira. Então, tua casa toda é desligada e você tem a certeza que você não tem nenhum equipamento lá que possa causar um incêndio ou algum perigo. Então, isso deve acontecer. E da mesma forma, como eu comentei, ao chegar em casa, você já vai ter, ao se aproximar, você já tem o teu ar-condicionado sendo ligado e coisas assim, que você chega dentro da casa e tem um conforto já te aguardando, né?
Então, tudo isso deve acontecer, sim, nos próximos anos. Muito bem, eu conheci o Wagner quando eu dirigia a Copel Telecomunicações e nós fizemos parte da Telcomp, que reúne os dirigentes das empresas de telecomunicação do Brasil. E quando o Wagner falava alguma coisa na Telcomp, as pessoas paravam para ouvi-lo, porque ele tem um grande conhecimento em telecomunicações. Eu quero agradecer pela entrevista ao Wagner e deixar a palavra em aberto para as suas considerações finais. Marco, muito obrigado aí pelo elogio, né? Eu trabalhei, como eu te comentei, muito tempo nesse setor, então eu acho que um pouco disso tem a ver com a minha credibilidade junto aos colegas aí, aos pares, que realmente a gente conseguia influenciar, e era muito interessante o trabalho lá na Telcom. O trabalho também com você aí na Copel Telecom foi muito interessante, e veja que nos dias de hoje a Copel Telecom deve ser vendida por 1,3, 1,4 bilhão. Ou seja, aquele trabalho de 10 anos atrás, hoje está colhendo, a Copel está colhendo os frutos daquele trabalho que foi feito 10 anos atrás. Eu te agradeço, muito obrigado. Tá bom, obrigado pela sua participação.